Olá, estamos com mais um episódio do Visão de Especialista, o videocast oficial aqui do Banco Safra. E hoje a gente veio falar sobre uma família nova de produtos que temos aqui no banco, Health Innovation. Para isso, tenho aqui comigo na mesa hoje Bruno Bonini, superintendente da Safra Asset. Tudo bem, Bonini? Como é que você está? Tô bem, Thiago, e você? Tudo certo, perfeito. Bom, obrigado por ter aceitado aqui o convite para falar sobre essa nova família, de produtos. Então, bom, como o próprio nome já diz aí, eu acredito que alguns investidores que já acabaram de ouvir, imaginam que seja sobre saúde. Porém, queria começar, Bonini, perguntando sobre as temáticas, que a gente tem desenvolvido aqui no banco nos últimos tempos para investimentos. A gente já falou contigo aqui sobre inteligência artificial, o Safra tem fundos voltados ao investimento no tema, e agora temos um sobre saúde. Mas primeiro, por que investimentos temáticos, para trazer para o investidor? Por que o Safra está enxergando com bons olhos isso e está investindo nesse tipo de família de produtos de investimento? Não, legal, Thiago. Eu acho que quando a gente fala de investimento temático, e é algo que, como você falou, o Safra vem investindo nos últimos tempos para lançar novos produtos, o que a gente busca? A gente busca exatamente dar acesso ao investidor brasileiro a temas globais. Normalmente são temas que a gente entende que tem um potencial de crescimento, de valorização no médio e longo prazo, e temas que a gente entende que vão mudar a economia, que vão ter um impacto muito grande na economia nos próximos anos. Então pode ser, como a gente já falou aqui, inteligência artificial, pode ser os temas ligados à saúde, que a gente vai falar um pouco aqui, pode ser temas ligados a novas fontes de energia. Então são grandes temas de investimento globais que a gente entende que tem um potencial de dar um resultado diferenciado para o cliente no médio e longo prazo. E por que o Safra tem trabalhado nisso? Na nossa visão, de novo, além do potencial de crescimento, a gente consegue entregar para o cliente uma diversificação. Então, quando a gente fala de diversificação de portfólio, que a gente já falou muito aqui em outras conversas, é muito interessante. Então, eu estou dando acesso ao cliente a empresas de determinados temas lá fora, com potencial de crescimento e que vão ajudar a diversificar a carteira desse cliente. Muitas vezes são temas que a gente não acha na Bolsa Brasileira. Então, o cliente realmente tem que investir lá fora, buscar empresas lá fora para ter exposição a esse tema. E muitas vezes são temas que são totalmente descorrelacionados com o que a gente chama de risco Brasil. Então, independente do que vai acontecer com a taxa de juros no Brasil, com o dólar ou mesmo com a bolsa, independente do mercado brasileiro, esses temas eles têm uma dinâmica diferente, uma dinâmica global. Então a gente gosta muito, a gente tem trabalhado e a ideia estamos falando de saúde, é trazer novos temas olhando para frente, exatamente para dar esse acesso ao cliente, essa diversificação de ações, de regiões e essa descorrelação com o risco Brasil, trazer investimentos que vão complementar a carteira do cliente. Tá certo. E, bom, saúde e tecnologia andam lado a lado, não tem como, né, Bonini? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, escorresse sobre, dessa vez, a escolha pela saúde em si, né? Você disse que, obviamente, é para diversificar portfólio e tudo mais, mas o que estamos enxergando hoje, o Safra está enxergando hoje, dentro do setor de saúde, que é especial, que torna realmente a saúde propícia para investimento nesse momento? Legal, eu acho que é bem, bem importante esse ponto. A gente está olhando muito a parte de inovação em saúde. Então, acho que a pandemia mudou muito o jeito das pessoas olharem para a própria saúde, para como ela lida com a saúde, o quanto se gasta com saúde, as empresas, o investimento delas em novos medicamentos, novas terapias, isso mudou e ganhou uma relevância muito grande com a pandemia e no pós-pandemia. Então, desses grandes temas de investimento global, com certeza, saúde é um dos principais temas e por isso que a gente está trazendo. Isso está muito ligado com outro tema global, que é o tema de demografia. Então, a gente vê, principalmente nos países mais desenvolvidos, a população envelhecendo. Então, cada vez mais você vai ter pessoas mais velhas do que pessoas mais novas. Isso já é uma realidade nos países desenvolvidos, mas o mundo caminha para isso, aumento da expectativa de vida. E com isso se cria a necessidade de novos medicamentos, de novos tratamentos, de novas terapias. Então, as empresas
farmacêuticas, do ramo de saúde, e daí da parte de inovação, que a gente vai falar um pouquinho de biotecnologia e de genoma, essas empresas estão investindo muito para exatamente achar esses novos medicamentos, essas novas terapias e dar o acesso ao investidor a essas empresas para a gente realmente é um diferencial. Então, o porquê do tema saúde, eu acho que é um tema que pós-pandemia ganhou uma relevância muito grande. Ele está ligado a essa questão de demografia do mundo, então as pessoas envelhecendo cada vez mais vai ter a demanda. Então, só um número que a gente tem que embasa isso é pessoas acima de 65 anos gastam 2 vezes mais em saúde do que pessoas abaixo de 65 anos. Então, esse envelhecimento vai demandar essas novas tecnologias. E daí, você falou também, a tecnologia anda muito junto. A gente falou numa outra conversa de inteligência artificial. Hoje em dia, a inteligência artificial é uma das grandes ferramentas de tecnologia usadas no setor de saúde. Exatamente para achar novas moléculas, novos medicamentos, novas terapias, para o desafio de achar a cura de doenças que ainda não tem cura e novos tratamentos mais eficazes. A gente viu na época da pandemia a questão da corrida pelas vacinas, então vacinas sendo criadas num prazo muito mais rápido. Então tudo isso traz um ambiente muito propício para esse investimento em saúde e, principalmente quando a gente fala da oportunidade de investimento, gerando oportunidades para o investidor. Então quando a gente traz o tema saúde para o investidor brasileiro e, de novo, esse acesso a empresas lá fora que vão se beneficiar desse cenário, na nossa visão, a gente consegue trazer um diferencial para a carteira do cliente. Então, por isso que a gente tem olhado muito esses diferentes temas e agora a saúde é um desses temas. E quando a gente olha a saúde, inovação em saúde, a gente está olhando 3 grandes pilares. Então, a parte de genoma, então toda aquela parte de sequenciamento de DNA, que vai gerar novos tratamentos, tudo. Tem a parte de biotecnologia, que é uma área que cresce muito também e está muito ligada a novos remédios, novas vacinas, novos tratamentos de imunologia. Então, algumas das vacinas que saíram na época da Covid vieram de empresas de biotecnologia, assim como de grandes farmacêuticas ou da joint venture dessas grandes farmacêuticas com essas empresas. Então, e toda a parte de novos medicamentos. Então, a gente olha esses pilares e o que a gente vai buscar aqui? A gente vai buscar boas empresas que têm exposição a esses temas, seja genoma, seja biotecnologia, seja novos medicamentos, e que a gente acha que tem potencial para se valorizar muito, descobrindo um novo remédio, uma nova terapia. E daqui tem até um exemplo, eu acho que tem um exemplo das vacinas, que eu acho que é muito fresco na cabeça das pessoas, mas tem um outro exemplo que eu acho que grande maioria das pessoas ouviu na mídia. Então, que é uma empresa, uma farmacêutica europeia chamada Novo Nordisk, que criou um remédio que até era para diabetes, mas usado para emagrecer agora, o Ozempic, e foi um grande sucesso. Então, só para dar um exemplo, essa farmacêutica Novo Nordisk, ela triplicou de valor nos últimos 2 anos, muito pelo sucesso comercial desse remédio, se tornando a empresa mais valiosa da Europa. Então, olha o potencial que uma empresa farmacêutica tem quando ela lança um novo remédio que endereça alguma doença que impacta muita gente, ou um novo tratamento, por exemplo, de câncer. Então, isso tem um potencial de valorização dessas empresas muito grande. Então, a ideia aqui é exatamente isso, é buscar essas empresas em cada um desses pilares de inovação em saúde, buscar o que a gente entende as empresas mais promissoras, dar o acesso ao cliente a essas empresas, a esse investimento, de novo, para diversificar o portfólio dele e trazer uma oportunidade de investimento diferenciada.
Beleza, bom. Então você trouxe aqui já um exemplo de empresa em que está envolvida nessa estratégia de investimento do banco. Então já devolvo para você, para que você traga aqui mais exemplos de outras empresas que envolvem aí, estão envolvidas dentro dessa estratégia. E também, Bonini, detalhando um pouquinho mais sobre os produtos. Essa família ela conta com 3 produtos no total, são 2 fundos da Safra Asset, mais um produto estruturado aqui do Safra. Então, se você puder detalhar para a gente as empresas, mais um pouquinho aí dos produtos, estratégia e tudo mais. Não, perfeito, Thiago. Eu acho que, falando dos fundos, a gente está, dentro desse tema, a gente está lançando 2 fundos. Um deles é o fundo Safra Health Innovation. Então, é um fundo que vai investir em toda essa cadeia de saúde. Então, de novo, empresas menores, startups, que eles chamam de health techs, ligadas a genoma, ligado à biotecnologia, e também grandes empresas farmacêuticas que estão aí na vanguarda dessa parte de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Então, o primeiro produto é um fundo que vai investir em diferentes empresas do setor de saúde e vai dar esse acesso para o investidor. O segundo produto é um produto um pouco mais simples, é um produto que investe 100% em ações da Novo Nordisk. Então, o que a gente está querendo trazer para o cliente? Você gosta do tema de saúde, você entende que esse tema é um tema que tem um potencial de valorização, que deve crescer nos próximos anos. Você pode acessar esse tema de maneira diversificada, então através de um fundo que vai ter várias empresas dos diferentes subsetores, ou você pode investir numa empresa, num papel que a gente acha que tem um potencial muito grande, já valorizou bastante, mas ainda tem um potencial de valorização. A empresa está lançando novos produtos também. Então a gente tem essas 2 modalidades, essas 2 alternativas de fundo. Falando um pouco mais do Safra Health Innovation, que é o fundo amplo, a ideia é exatamente isso. Como eu falei antes, dar o acesso ao investidor a essas diferentes empresas. Em que ações, em que esse fundo está investindo? Esse fundo está investindo em um grupo de ações de tecnologia. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que eu acho que talvez pela Covid todo mundo deve ter escutado, a Moderna. A Moderna foi uma das desenvolvedoras de vacina da Covid, uma das primeiras, que elas vacina super moderna, RNA, mensageiro, tudo. Então, é um exemplo de empresa de biotecnologia que está no portfólio. Tem as empresas de genoma, são empresas menos conhecidas, mas que fazem toda aquela questão de sequenciamento de DNA e buscando novos tratamentos em cima dessa questão de sequenciamento genético. Então, também tem um grupo de empresas. E, como eu falei, o terceiro grupo, grandes empresas farmacêuticas. Então, além do exemplo que eu citei, a gente tem, vou dar outro exemplo que foi muito falado na época da pandemia, a AstraZeneca. A gente tem a Johnson & Johnson, que a gente conhece mais pela parte de higiene, mas que tem uma linha farmacêutica muito grande, investe bilhões. Então, são empresas que investem bilhões todos os anos para, junto com essas novas tecnologias, encontrar novos medicamentos, novos tratamentos. Então, o fundo ele investe exatamente nesse grupo de empresa. E qual o objetivo dele? É exatamente dar esse diferencial. Todas essas mudanças pós-pandemias é capturar isso através dessas empresas, é capturar a diversificação que a gente falou. Então, se eu sou um investidor brasileiro hoje, eu gosto do tema, eu tenho uma grande dificuldade de ter uma parte do meu portfólio exposto a esse tema, de novo, de inovação de saúde. Claro, a gente tem empresas do setor de saúde na Bolsa Brasileira, mas de biotecnologia, ligado à inovação, a gente não tem. Então, tem que ir para fora. Outro ponto importante, é muito importante, hoje isso também não está só nos Estados Unidos. Então, o fundo ele pode investir em empresas americanas, em empresas na Europa, o exemplo que eu dei era uma empresa europeia, empresas asiáticas, às vezes pode ter uma empresa de tecnologia muito ligada ao setor de saúde, então você tem até uma certa diversificação setorial ali dentro. Então, o objetivo do fundo é esse, com uma carteira bem diversificada, pegando esses temas, capturar toda essa temática de saúde,
todo esse potencial de crescimento que tem e, claro, trazendo essa diversificação para o cliente. Ponto importante aqui, Thiago. O fundo investe nessas ações lá fora, mas ele não tem a variação cambial. Ele não tem o impacto da variação cambial. Então, a gente faz o que a gente faz o hedge da carteira. Então, eu quero dar exposição exatamente à valorização dessas empresas nas suas respectivas bolsas, sem correr risco cambial. Então, eu não vou, se o câmbio for para um lado, for para o outro, vai comer ou vai agregar resultado. Aqui nesse caso, a gente realmente quer dar a exposição ao tema, ao cliente. Então, é um fundo que investe nas ações lá fora, mas ele não tem exposição cambial. Bom, e a gente falou aqui, Bonini, sobre empresas fora aqui do país, claro, né, que é o principal aí, a busca principal, né, do fundo, principalmente do Health Innovation e também do outro fundo relacionado ao Novo Nordisk. Então eu te pergunto, esses fundos, né, eles são para quais perfis de investidor, né? Porque a gente sabe que tem essa diversificação regional e tudo mais. Hoje a gente recomenda uma fatia menor para um perfil e menor para outra, ou não, só para um ou dois perfis específicos. Como é que a gente enxerga isso? Eu acho um bom ponto, Thiago. Esse é um fundo que aplica em ações lá fora. Então ele tem um nível de risco, ele tem um nível de oscilação na cota no dia a dia. Então, pensando talvez num perfil ultra conservador que não aceita uma oscilação grande ou uma perda, é um perfil que não se encaixa, mas nos outros perfis, como diversificação, ele se encaixa em todos os perfis. O que vai mudar é exatamente, como você falou, o percentual de alocação. Então, um perfil mais moderado, talvez uma alocação um pouquinho menor, como diversificação, e num perfil mais agressivo, daí você passa a ter um pouco mais de espaço de alocação, mas sempre como diversificação do portfólio. Perfeito. Bonini, acho que a gente passou por diversos pontos aqui da família de produtos que a gente tem agora, Health Innovation. Então, agradeço por você estar aqui, pelo nível de detalhamento dos produtos. Sinta-se à vontade para voltar. Espero que para falar de mais investimentos temáticos, né, que a gente está buscando agora aqui dentro do Safra. Obrigado, viu? Não, obrigado, Thiago. Eu que agradeço e com certeza em breve a gente vai estar aqui de novo falando de outros temas, de outras oportunidades de investimento para os nossos clientes. Perfeito. Obrigado. Obrigado. E agradeço sempre a você que está conosco aqui nas produções oficiais do Banco Safra no YouTube. Aqui embaixo eu tenho um QR Code que você pode escanear e ir direto à página de fundos do Banco Safra para entender um pouco mais, além do que a gente trouxe de detalhamento aqui dos fundos Safra Health Innovation e Safra Novo Nordisk. Bom, para não perder mais nada, nenhum dos nossos conteúdos aqui no YouTube, é só ativar o sininho também para ter a notificação sempre aí quando subirmos um novo conteúdo. E também mais informações sobre essa nova família de produtos em uespecialista.com.br. Um abraço, bons negócios e nos vemos no próximo episódio.